Olá, ouvintes da ANL Podcast. Eu sou o Dr. Luiz Vanderlei Romanizzi, chefe do Departamento de Homeopatia da Associação Médica de Londrina. Esse mês nós estamos comemorando o Novembro Verde, que é considerado o mês da homeopatia. E para comemorar este mês, nós estamos dando início a uma série de postagens que eu denominei de Homeopatia e Saúde Integral, onde nós vamos conversar com vários profissionais da saúde e mostrarmos a inter-relação entre a homeopatia e essas áreas, que visa o bem-estar e a recuperação do paciente, né? Mais do que do paciente, no conceito homeopático do ser humano. Hahnemann, quando desenvolveu a homeopatia no século XVII, ele já colocou que algumas regras do bom médico homeopata, além de fazer bem a parte clínica, uma escolha adequada do medicamento, ele deveria ser capaz de identificar as causas do adoecer e as causas que impedem a recuperação do paciente, e sendo capaz de removê-lo, ou pelo menos conscientizar o paciente a remover essas causas, com isso colaborando para a recuperação dele. Então, para abrir essa série, eu tenho o prazer de receber a nutricionista Patrícia Cândido Menegaso. Ela é formada pela Unopar em nutrição. Ela tem uma especialização em oncologia multiprofissional e doenças crônicas não transmissíveis, docente convidada de especialização de nutrição clínica, do curso de nutrição clínica hospitalar e ambulatorial, coordenadora do setor de nutrição do Hospital do Câncer de Londrina, coordenadora da equipe multiprofissional de terapia nutricional do Hospital do Câncer de Londrina, membro da Comissão de Lesão de Pele do Hospital do Câncer de Londrina, e além disso ela consegue trabalhar. Além de fazer nutrição, ela consegue trabalhar. Ela ainda atende numa clínica multiprofissional, né? Faz atendimento clínico. Muito boa tarde, Patrícia. Agradeço muito você se dispor a vir. Né? Tem um ditado que diz: se você quer que alguém faça alguma coisa, arranja alguém bem ocupado, que ela vai arranjar um tempo, que é o teu caso. Então, agradeço muito você ter visto esse espaço para a gente. E eu queria saber de você o que você pensa da alimentação, qual a influência da alimentação no estado de saúde do paciente, o que é, voltando um pouquinho atrás, né? O que é o fato de comer, se alimentar? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, fiquei bem feliz, a gente arranja assim um tempinho quando a gente vai falar do que a gente gosta. A alimentação eu acho um tema muito importante, pensando na saúde mesmo do paciente, porque eu acho que o mundo está mudando muito o perfil alimentar. Então, se a gente for pensar em antigamente, as pessoas faziam muito mais atividades rotineiras e comiam muito mais comida de verdade, que é o que eu costumo falar, do que o que se usa hoje, que é muita alimentação industrializada. Então, a comida de verdade, eu considero que seriam mais frutas, verduras, o descascar mais e desembalar menos. Então, hoje você vai no mercado, até uma fruta já vem desembalada, já vem descascada, já está prontinha lá no pacote para você levar embora. Isso é por conta do perfil, acho, do trabalhador mesmo hoje, né? Antigamente as mulheres ficavam em casa, agora as mulheres assumem o seu papel do trabalho mesmo rotineiro, para trazer um pouquinho de dinheiro para casa, para ajudar a dividir as despesas. E isso tira o tempo que ela tinha em casa antes no preparo do alimento. Mas a gente tem que levar em consideração também que descascar alguma coisa, tirar de uma embalagem, é quase tão prático quanto desembalar, né? Descascar o alimento. Vamos supor, você vai tirar a tampinha lá do meu iogurte, é a mesma coisa que você tirar a casca da banana, né? Então a gente tem que ter prioridades. Facilita porque a criança vai lá na geladeira, pega o iogurte e come na hora que ela quiser, mas ela também poderia ter lá uma banana, uma maçã à disposição para comer. Então eu vejo assim que até a consciência desse alimentar mudou, né? Que hoje visa-se pelo mais prático, mas a gente está esquecendo um pouco a qualidade dessa alimentação. E o que você a gente observa muito, mesmo na clínica, que os pacientes vêm com muitas queixas digestivas, é uma queixa dominante hoje,
Ele tem N problemas, mas sempre a questão digestiva está presente junto. E a gente vive uma sociedade, até pelo que você pontuou, né, que a gente tem muito do uso do alimento industrial, né, o alimento processado. O industrial chama o alimento processado. Sim. Um excesso de agrotóxicos, um excesso de química, de conservantes, uma série de coisas que vai no alimento processado. Na tua experiência, no que você vê no dia a dia com os teus pacientes, mesmo na experiência a nível hospitalar, como que você percebe que isso prejudica o paciente? Olha, eu vejo que a maior parte, na verdade quase 100% dos produtos processados, a gente tem uma redução de fibras na composição, né, do alimento em si, redução da quantidade de nutrientes. Então isso vai trazendo complicações futuras, não vai ser uma complicação imediata. Então o trânsito intestinal do paciente já começa a mudar a partir dali, porque você está ingerindo uma quantidade menor de fibras. Aí você começa a apresentar indícios, a aumentar o risco de apresentar alguma doença futura, porque você está diminuindo a quantidade de nutrientes que você deveria estar consumindo. Então, não aparece logo de cara de uma mudança alimentar, ele vai aparecendo com o tempo. Os produtos alimentares processados, eles vêm com uma grande quantidade de farinha branca e uma alta quantidade de açúcar, igual você falou, de químicos e conservantes, e isso tudo vai sendo prejudicial para o nosso organismo. Então a gente vai acumulando aquilo, vai trazendo uma história, né, no nosso metabolismo, e que também vai se acomodando com esse tipo de alimento, né? Ele vai trabalhar menos e vai se acomodando com isso. Então a gente começa a trazer mais problemas. Tanto que agora é muito comum a gente ter os pacientes com intolerância a glúten, a lactose, né, e sintomas muito mais agressivos. Então hoje até pacientes que não têm sintoma algum quer tirar da dieta. E daí esse paciente que não precisaria tirar esse glúten ou a lactose da dieta, retira, depois volta a comer alguns produtos que têm glúten, que seria o pãozinho, né, no café da manhã, talvez não tivesse a necessidade de ter sido retirado, na hora que ele volta a comer, já sente uma dificuldade, porque daí o processo digestivo já não é o mesmo. Não elaboração das enzimas necessárias. Exatamente. Né? Aí se realmente passa a ter deficiência. Isso. E aquele tópico que eu te falei no começo, sobre o que é comer. Né? Uma coisa que a gente se alimentar atende às necessidades básicas de nutrição, de nutritivos para o organismo. Mas a gente sabe que o comer envolve muito mais, a mesa envolve muito mais, ela é um elo de ligação das pessoas, né? É um elo de ligação social. Sim. E como que a gente pode conciliar o lado social, né, do comer, do prazer da mesa, com evitar os desvios, os erros alimentares, e quais seriam os erros mais comuns quando a gente faz esse entre aspas, deleite à mesa, né? Antigamente era um evento, né? Você sentava na mesa com a família toda para fazer uma refeição, aí era um momento de conversar com o familiar, de, né, saber como é que foi o dia, enfim, hoje a gente não tem esse tempo todo disponível. Eu penso que para começar um tratamento com a nutricionista, a gente tem que entender, fazer uma anamnese boa para esse paciente, primeiro entender a rotina dele e começar algumas alterações para ele começar a se adaptar com essa rotina. Igual você comentou, a alimentação, né, o ato de se alimentar, não é só comer. Sim, largar o celular de lado ou qualquer tipo de eletrônico, sentar à mesa, prestar atenção no que você está colocando no seu prato. A gente fala até de variedade alimentar. Será que você está colocando uma variedade ali? Seu prato está colorido? Não está? A gente não presta atenção. Né? A maioria dos pacientes não prestam mais atenção por fazer essa refeição geralmente correndo. Ou vai no self-service pela praticidade do dia a dia e tem algumas pessoas atrás de você que você acaba pegando, até para escolher os alimentos, você faz isso correndo. Então hoje o se alimentar seria você sentar à mesa, escolher adequadamente os alimentos,
esquecer os eletrônicos por 15, 20 minutinhos, para você mastigar com calma, né? Poder respirar enquanto você está mastigando, conversar com alguém, mas realmente tirar esse tempinho só para alimentação. Para você começar a mudar um hábito, a gente precisa de mais ou menos umas 10 semanas do paciente fazendo isso e querendo fazer. Então, por isso que a gente fala que a consulta com a nutricionista não é uma consulta, entrega o cardápio e boa sorte, né? A gente vai mudando hábitos conforme a pessoa vai se adaptando com as propostas já feitas. Então, a gente pede para o paciente, ó, você está comendo muito rápido, vamos largar o celular 10 minutos, eu quero que com 10 minutos você senta à mesa, monta seu prato e coma devagar, mastiga, presta atenção em quantas vezes você está conseguindo mastigar. Depois que ele conseguiu mudar esse hábito, daí a gente pensa em outra coisa, para poder alterar mais alguma coisa e melhorar esse hábito alimentar dele. Então envolve muitas coisas, né? Não é só o hábito de você ingerir a comida, literalmente. Você até, acho que atendendo uma curiosidade de muitos ouvintes, nem todos têm a oportunidade, né, de ir a um nutricionista. Ou por não ter mesmo acesso a, né, ou por falta de tempo, a rotina mais difícil de encaixar. Sim. O que a gente poderia orientar o paciente, né, o ouvinte, fazendo uma extensão aos pacientes, que vem não como nutricionista, mas no meu caso, como homeopata ou clínico, como nós poderíamos orientá-lo dentro da rotina do dia a dia, do que ele tem disponível de alimentos para o dia a dia para fazer, como fazer para que esse alimento, ao invés de ser prejudicial ou trazer efeitos danosos, realmente traga benefícios, só benefícios. Né? A gente sabe de alguns alimentos que têm uma atividade até funcional, de terapêutica, né? Mas o que poderia ser feito no dia a dia? Em situações práticas, por exemplo, o self-service é uma realidade de todo mundo. Sim. Né? Hoje, muita gente mora longe do trabalho, é obrigada a recorrer ao self-service em função profissional. Pela praticidade. Pelo dia a dia, pela rotina. Essa questão do eletrônico, né, que eu chamo de vídeo-refeição, que o caso come, né, o paciente ou a pessoa ela come vendo o tempo todo, ou está vendo televisão, está vendo o computador, ou está vendo o celular, né? Uma coisa que a gente observa muito isso quando vai nos restaurantes, tanto no self-service quanto no restaurante comum. Então, o que a gente poderia dar uma orientação geral para o paciente? O que ele poderia fazer para cair naquele conceito que eu falei inicial, de remover alguns fatores de obstáculo à cura, ou remover alguns fatores que possam estar levando a adoecer, né? Nas dispepsias, então, que é essa má digestão. O que a gente poderia fazer de orientação prática aqui, sem entrar nos detalhes, uma avaliação rigorosa, nutricional? Sim. Bom, a primeira coisa é prestar atenção no que a gente está colocando no prato. Porque, geralmente, ou você está colocando a comida no prato e olhando no celular, ou estou com pressa porque tem gente atrás. Eu acho que é 1 minuto, sim, que vai mudar muita coisa no seu prato. Pensar se realmente você está com vontade de comer aquilo e você vai poder compensar. Vamos supor, você quer comer uma massa, mas você tem que compensar com alguma outra coisa que vai deixar a sua refeição mais leve, tipo uma salada de folhas cruas. Então, realmente pensar no que você vai pegar, não sair pegando de tudo, né? Tem gente que coloca um pouquinho de cada coisa no prato e depois fala assim, nossa, nem sei por que eu peguei isso. Então, prestar atenção no que está colocando no prato. A segunda dica é que o prato tem que estar colorido. Quanto mais colorido o prato, mais nutrientes ele vai trazer. Por isso que a gente fala de ter variedade, não precisa ser a variedade de 500 cores no mesmo prato, mas alternar durante a semana. Um dia eu peguei alface, no outro dia eu quero comer beterraba, enfim, variedade nesse sentido. Terceiro, nunca deixar a salada de lado e tomar cuidado com os molhos que são mais pesados, tipo a base de maionese, dá preferência pelo limão, vinagre, um salzinho, para deixar a refeição mais leve. Você coloca esses molhos pesados, vamos supor, você pegou a massa, ainda pegou uma salada de folhas, mas colocou um molho de maionese, a refeição já se torna muito pesada. À tarde já vai diminuir o rendimento no trabalho e
trânsito intestinal já muda. Então, pensar, né? A primeira coisa, pensar, prestar atenção no que você está colocando no prato. Por último, mastigar com calma, né? Não comer correndo. Acho que prestar atenção vale muito a pena. Quantas vezes você está mastigando, você não precisa contar todas as vezes, mas presta atenção em uma garfada, quantas vezes a gente está mastigando, né? Em quantos minutos eu fiz a minha refeição? A maioria das pessoas, quando a gente pergunta a questão de tempo, é muito rápido, 5 minutos, 6 minutos. É muito rápido, então a gente tem que ter tempo para comer. Eu sei que o dia a dia é corrido, a gente tem que priorizar algumas coisas, né? A nossa saúde pode não cobrar disso agora, mas vai aumentando o risco de desenvolver doenças futuras. Essa questão de mastigação, comer rápido de mastigação, o que implica? Porque às vezes as pessoas não valorizam muito isso. Ah, doutor, eu faço a dieta, eu estou fazendo tudo, estou tomando remédio, mas eu não estou melhorando. E a gente questiona essa questão da alimentação, da velocidade, de como processar o alimento na boca, e eles esquecem que dente foi feito para ser usado. Né? Eu costumo brincar com os meus pacientes, falo, olha, dente tem na boca, o estômago não foi feito com dente. Não. Então, do ponto de vista, dando uma explicação rápida para as pessoas entenderem, que eu acho que quando elas entendem, elas têm uma consciência maior. Sim. Como que o não mastigar vai interferir no processo digestivo? Sabe que o nosso corpo é perfeito, né? Ele foi feito com os dentes na boca, como você comentou, para a gente mastigar e mandar esse alimento para o estômago já processado. A gente tem algumas enzimas já na boca, de carboidrato, a gente já começa a digerir na boca, mas não é todo, não é 100%. Então a gente tem que mandar para o nosso estômago esse alimento mastigado, já processado, para que as enzimas digestivas no estômago também façam o seu papel. Quando a gente mastiga muito rápido, literalmente engole a comida, a gente acaba mandando para o estômago pedaços maiores que a gente não vai conseguir digerir, e daí vai para o intestino com pedaços maiores. Daí a gente está suscetível a fazer é um processo que a gente chama na nutrição de leaky gut, porque a gente tem a permeabilidade intestinal, né? E quando esse alimento vai numa porção maior, a gente acaba aumentando essa permeabilidade intestinal. E aí que a gente vai começar os problemas. Em vez de a gente fazer a absorção só do nutriente, a gente vai acabar fazendo a absorção de alguns pedaços de alimento. E não era para isso acontecer. Então aí que começa o nosso problema, na boca mesmo. Se a gente não mastigar, a gente vai fazer um problema bem maior, bem mais extenso, né, do que a pessoa imagina. Tá? Eu não estou mastigando, mas o estômago ele vai fazer o trabalho dele. Não, o estômago ele tem o trabalho dele, mas ele também tem um processo certo, né, para acontecer. Então, se a gente não tiver a mastigação correta, a gente vai estar mandando pedaços maiores para o estômago e dali por diante o mesmo processo. Pedaços maiores para o intestino e vai fazer esse leaky gut. E sem também não esquecer que, como está se comendo pedaços maiores, vai ter que exigir uma quantidade maior de enzimas para a digestão dentro do estômago. Começa a haver o processo maior de agressão da mucosa, digestão mais lenta. É a clássica queixa, a minha digestão é lenta. Só que o comer é muito rápido. Exatamente. Né? Se você quer ter uma digestão num tempo bom, sim, perca tempo, invista tempo mastigando. Não é perder tempo, mas é investir tempo. Né? Outro aspecto que eu queria te perguntar, que é uma coisa que vai chamar muita atenção, principalmente das mulheres, né? Que é a questão de como esses erros alimentares que a gente comete, eu me incluo, né? A gente está comentando aqui, mas a gente dá as nossas erradas. O quanto disso pode impactar em ganho de peso? Esses erros alimentares, todos que a gente colocou até agora, como que eles vão impactar em ganho de peso? Como que uma correção disso, sem passar fome, pode influenciar no processo de reeducação alimentar, perda de peso e tudo mais? Já que está se tornando um problema quase que endêmico no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil a gente tem percebido um aumento muito grande da questão da obesidade. Como que isso poderia melhorar nesse sentido? Sabe, se a gente comesse a maior parte do nosso dia, refeições mais saudáveis, a gente ia comer quase que o triplo do que a gente come fazendo refeições processadas. Então, a começar por aí.
Quando você come um prato de salada, você está ingerindo bastante fibra, então a sua digestão começa a ficar, a absorção, né, dos nutrientes, enfim, para você terminar essa digestão, ela leva um tempo maior, então você tem a saciedade prolongada. O problema das refeições processadas, né, dos alimentos processados, é que a gente come, a maioria das vezes as pessoas quase não mastigam, engole a comida, o alimento ele é absorvido ou ele vai né, até o final do trato gastrointestinal de forma muito rápida e daí logo em seguida você está com fome de novo. Então esse é um problema. Outro problema que é bem comum é que as pessoas querem assim, hoje elas já têm um padrão alimentar ruim e elas procuram dieta na internet com restrição severa de calorias, passam fome e isso vira compulsão. Então elas conseguem fazer lá 2, 3 dias, não tem o resultado esperado e depois começam a comer muito mais do que elas restringiram nos dias que elas ficaram de dieta. Eu falo elas, mas eu sei que é um problema geral. Outro assunto, igual você tinha comentado antes, nem todo mundo tem o tempo, né, o acesso a ir numa nutricionista e poder fazer uma reeducação alimentar. Eu falo que plano alimentar não funciona para todo mundo. Tem gente que precisa apenas de uma orientação e ter alguém para ir, né, te orientando conforme o tempo para você mudar seus hábitos. Mas, se a gente começasse a pensar das dicas que a gente falou antes, ali já tem uma alteração de padrão já. Você já começa a comer menos processados, porque você vai ter mais saciedade e daí você, sem perceber, diminui a ingestão calórica. Só que a gente também teria que associar a atividade física, né? Mesmo que fosse alguma coisa assim, só para relaxar, por prazer, 15 minutos por dia de uma caminhada já é o suficiente para você começar uma atividade física e pegar gosto nisso. Você aumenta o seu valor calórico, né, de consumo e melhora a saúde, melhora a disposição, melhora o sono. Um outro aspecto que a gente ouve muito, tanto da população em geral, comentando nas conversas de comadre, né, ou fofoca de salão, e também alguns profissionais, médicos e outros, nutricionistas também, que eles colocam uma série de alimentos como vilões. Né? É proibido comer isso, tem toda uma colocação, uma estigmatização de alguns grupos alimentares. Então, se fosse fazer uma análise mais tranquila, mais ponderada, o que tem de verdade nesses alimentos criminosos, bandidos, né, que são colocados? Gordura, o ovo teve uma fase que estava em descrédito, depois melhorou, depois voltou a piorar. Sim. O próprio açúcar. Então, o que a gente pode falar disso? O que a gente poderia orientar os ouvintes nesse sentido de que alimentos realmente se evitar, o que tem que ser usado com moderação, ou se tudo pode ser usado com moderação? Aquele meu bolinho bem doce, eu posso comer de vez em quando? Eu tenho que fugir dele. O brigadeiro também eu tenho que fugir? Então, para ser bem prática, produtos processados, a gente tem que aprender a ler a lista de ingredientes. Mais do que 5 ingredientes na lista já é um produto ultraprocessado. Então, a gente já tem que ir, né, ir com muita calma. Se tem algum produto lá que você não conhece o nome, que você não entende, foge dele. Isso sendo bem prático. Por conta de processamento mesmo de alimentos, de refinamento de açúcar, a gente pede para tomar um pouco de cautela, porque assim, quanto mais processado, mais refinado, menos nutriente ele vai trazer. Então o açúcar, ele tem 5 tipos de açúcar no mercado. Tem o mascavo, tem o demerara, tem o invertido, tem uma N, né? O mais saudável é o mascavo. Tem pessoas que não se adaptam com o sabor do mascavo. Tem o demerara. E daí a gente fala assim, depende da quantidade que você usa por dia. Né? Eu tomo um cafezinho com açúcar. Um cafezinho com açúcar por dia não vai fazer mal. Mas quanto de café que outra pessoa toma? Toma 5, 6? E isso no final do mês vai dar um montante grande de açúcar. Aí nesse caso a gente primeiro troca o tipo de açúcar. Depois a gente tenta reduzir a quantidade.
Se eu falar para você, doutor, pare de tomar café com açúcar, você já não vai mais confiar em mim. Ainda bem que você já não toma. Eu já subi desse degrau. Mas vamos voltar no brigadeiro, então. O brigadeiro, se for não é um problema. Até eu costumo falar, né, de nutricionista raiz, que eu gosto de coisas muito simples. Eu fiz um cardápio porque a pessoa era apaixonada por bolo. Então, um bolinho, dependendo da composição da refeição, não é um problema, um bolo simples. Não o bolo cheio de chocolate no recheio, de chocolate na cobertura, com raspa de chocolate em cima, não tem por que tanto. Então, um dia comer 4 quadradinhos de chocolate, na hora que a pessoa acostumar com 4 quadradinhos, vamos baixar para 3. O outro dia come um bolo simples, mas vocês vão casar com alguma fonte de proteína no mesmo horário. Aí, às vezes, a gente experimenta, às vezes não tem necessidade. E já pensando em pessoas que têm algum problema de saúde, pós-operatório é muito comum a gente ouvir, né? Na homeopatia a gente acaba atendendo também pacientes que passaram por tratamentos mais complexos, né? A gente não fica só com patologias leves, ela abrange tudo. E tem muito daquilo de não pode comer comida remosa, né? Acho que muitos dos ouvintes já devem ter ouvido esse termo, eles chamam de alimentos pesados. Então você evita o peixe, a carne de porco, gordura. Nesses pacientes que estão em tratamento por uma patologia mais séria, pós-operatório, e esse pós-operatório é de cirurgia de pele simples até uma cirurgia complexa, eles sempre fazem esses comentários. Você que tem uma experiência trabalhando com paciente oncológico muito pós-operatório, o que teria, o que a gente poderia orientar os ouvintes nesse sentido desses alimentos que são condenados e alguns têm um valor proteico muito bom? Sim. Que é o que a gente precisa nessa hora. A primeira coisa é cuidado com tanta informação, né? Porque daí nesse momento todo mundo quer ajudar. Então cada um tem uma receita diferente, tem uma dica diferente, tem uma orientação que o parente, o vizinho teve, mas não é a mesma situação da dele. Então a primeira coisa é cuidado com a informação que vem de todos os lados. A segunda, a gente tem que ouvir muito a tolerância do paciente. Está tolerando? Aí a gente começa a progredir a dieta em consistência, em qualidade, ou né, nesses alimentos mais remosos. A terceira dica bom, dica não, né? Na verdade, primeiro a gente tem que saber aonde que foi a cirurgia, que nível de extensão, para a gente poder estar orientando alguma coisa. Mas na dúvida, não comer, né? Evitar. As coisas que todo mundo diz, que evitar fritura, né? Evitar coisas muito pesadas, ou seja, que vai fazer o trânsito intestinal trabalhar mais, ou então que vai fazer formação de gases. Eu penso assim, não precisa de uma nutricionista estar orientando isso passo a passo. Vai muito da tolerância de cada paciente e ter a consciência de que fritura demais não é bom, o comer em excesso também não. Tem que tomar muito cuidado com a mastigação, porque daí se foi um trânsito intestinal ali, tem que mastigar muito mais, ter um cuidado mais redobrado ainda, principalmente com a mastigação. Muito bem, Patrícia. Quero agradecer a tua disposição, ter vindo conversar um pouco com a gente, passar um pouco dessas informações. E eu queria que você fizesse um fechamento aí para a gente se despedir dos ouvintes. Bom, primeiro eu queria agradecer, fiquei bem feliz mesmo com o convite, tomara que a gente consiga fazer mais vezes. Com certeza. Então, para aqueles que nunca foram numa nutricionista ou só querem saber de algumas dicas para melhorar em algum momento, né, em alguma refeição, para de início prestar atenção nessas coisas que a gente falou, que são básicas, que é sentar na mesa, né, comer com calma, mastigar bem, prestar atenção no tempo que está comendo, nas coisas que está colocando no prato. Nada é proibido, mas depende muito, né, de cada pessoa. Não tem necessidade de você comer de 3 em 3 horas. Isso vai muito da rotina da pessoa, da adaptação de cada um, do tempo, né, de cada pessoa para poder fazer sua refeição. Não ficar ouvindo, igual eu falei de paciente, isso serve para todo mundo, dica que serve para um não serve para o outro, né? Então tem muito cuidado com um monte de informação que tem na mídia, de retirar glúten se você não tem sintoma nenhum,
ou retirar a lactose, se você não tem sintoma nenhum, não tem necessidade. A gente só tem que tomar cuidado com a frequência que a gente está, né, fazendo consumo de alimentos tipo fritura, tipo um brigadeiro, ou então um bolo de festa, um refrigerante talvez. Então, prestar atenção na frequência. Você tomar refrigerante todos os dias não é legal, mas no final de semana será que vai trazer tanto malefício assim? Né? Então não é proibido. A gente só tem que tomar cuidado com a frequência. Ótimo, muito obrigado. E falando dos nossos ouvintes agora, como que a homeopatia se encaixa em tudo isso? Vocês perceberam que ela, né, durante a conversa, a gente foi colocando uma série de pequenos cuidados que podem ser feitos no dia a dia da nossa alimentação, que vão interferir no processo digestório do paciente, vão interferir no funcionamento do intestino, vai melhorar a questão de peso, né? Inclusive nisso vai interferir. A longo prazo se evita alguns problemas maiores, como o acúmulo de gorduras, os problemas com colesterol, triglicérides. Então, o cuidado com a alimentação é muito importante. E a homeopatia, o médico homeopata vai ter que ter a perspicácia, a atenção de orientar o paciente nesse sentido, de interferir nesses hábitos errados que ele está tendo. Muitas vezes ele tem alguns hábitos que são gerados por distúrbios de ansiedade, por outras razões, em que o componente alimentar é mais um deles. E o homeopata vai interferir nessas situações, se necessário, além da orientação, com o uso do medicamento. Né? Então, há uma grande relação entre homeopatia e nutrição. Né? Algumas vezes a gente trabalha apenas orientando, muitas vezes a gente acaba recorrendo ao auxílio de um nutricionista quando há uma dificuldade maior ou um distúrbio maior em que há essa necessidade. E quem estiver interessado em ouvir ou falar para um amigo, passar para frente essa informação na sua postagem de hoje, pode acessar ao site da Associação Médica de Londrina, www.ans.com.br, e tem um ícone lá onde fala as redes de postagem da associação. É um convite a vocês, espero que vocês propaguem isso, porque é uma informação bastante interessante, né? E nada extremamente difícil de ser feito, basta se ter boa vontade, se ter interesse em querer ter uma melhor qualidade de vida. Por hoje é só, espero encontrá-los novamente em breve, só dando um aperitivo, a próxima postagem vai ser sobre homeopatia e atividade física. Parece que não tem muito a ver, mas a gente vai esclarecer isso lá na frente. Até mais.